Bom dia, bom não, ótimo dia, excelente dia, um dia exponencial para você, um dia abençoado para você. Estamos aqui hoje no quinta-feira, né? Quarto dia da série Identidade, assumindo o seu lugar, assumindo a sua liderança. Tem sido dias aqui de aprendizados, dias de evoluções, dias de insights, dias de treinamento, dias de esticamento, dias de conexões direto com a fonte, assim sendo, desmistificando, né, a nossa identidade, revelando a nossa natureza verdadeira, a nossa identidade que vem não daquilo que as pessoas falam de nós, que vem não daquilo que a sociedade fala a nosso respeito, nem mesmo daquilo que os nossos pais, líderes falam a nosso respeito. Mas a nossa verdadeira identidade, ela é revelada, ela é dita, ela está dentro desde nossa origem, da criação. Nossa identidade ela é revelada por quem nos criou, Deus. Você é bem-vindo aqui, vamos lá. Hoje nós vamos falar 2 princípios da identidade. E eu quero pedir para você me ajudar aí a alcançar mais pessoas. Assim sendo, eu quero te pedir para você compartilhar aí essa live com mais pessoas. Quero pedir para você lá embaixo, lá tem lá um aviãozinho e você vai compartilhar aí esse conteúdo, vai compartilhar essa live aí com mais pessoas. Você pode aí contribuir para com isso. É o mesmo que eu estou fazendo aqui, tá? Espero que você também possa fazer aí do lado de lá. Aí. Bora avançar? Opa! Deixa eu ver se tem uma água aqui. Todos os dias nós estamos aqui. Qual é o segredo, né? O segredo é a gente não parar. O segredo é nós avançarmos sempre. A frase que eu repito várias vezes é: um passo e você jamais estará no mesmo lugar. A maior crise, no primeiro dia eu iniciei a série de lives falando, a maior crise que nós temos hoje no mundo não é a crise financeira, não é crise imobiliária, não é crise às vezes de relacionamentos, mas a maior crise que nós temos hoje é a crise de identidade. É a crise de onde as pessoas elas não sabem quem ela é. Muitos negócios quebram, não é por falta de gestão, às vezes financeira, mas é porque as pessoas às vezes elas não conhecem a verdadeira identidade delas, elas não têm conhecimento, elas não têm as conexões, elas não têm a revelação de quem realmente ela é, daí ela vai procurar, eu repito muito, né, os 3 As. Ser aceita, ser aprovada, ser amada. Aí isso tudo interfere nas tomadas de decisões, isso tudo interfere no posicionamento de liderança, isso tudo interfere no princípio aí de gestão. E as pessoas elas vão procurar o quê? Elas vão procurar o padrão do mundo, procurar ser aceita pelo mundo, e isso vai muito interferir. E hoje eu quero falar sobre a diferença de identidade de servo e de filho. Hoje eu quero falar sobre a identidade de servo e de filho. Muitas das vezes eu falo sobre isso com os meus mentorados, por quê? Porque, pessoal, as pessoas quando elas não têm o fruto do pai presente, ela tem ali, quem dá a identidade é o pai. E quando ela não teve esse crescimento com o pai dela, aquilo ali vai interferir emocionalmente nas tomar decisões, porque quem dá destino é o pai. E às vezes dentro de um relacionamento, dentro de uma gestão, dentro de uma empresa, ali as pessoas elas não têm aquele fim, não têm aquela mente, aí ela passa, eu falo com alguns líderes, eles vão ser às vezes não só líderes, mas o pai de alguém ali que está dentro da empresa, que eles não tiveram uma iniciativa, não tiveram uma produtividade, e isso vai o quê? Impactar sobre a vida dele. Mas agora, e quando é o líder? Mas agora, e quando é o dono? Mas agora, e quando é o gestor? Que também não teve essa figura de pai, ou essa pessoa ela não tem ali a identidade dela revelada. Então, ela vai ter tudo que ela fazer, ela vai achar que ela precisa de ter sempre mais esforço, sempre valorizar o esforço dela. Mas hoje eu quero realmente que você entenda aqui comigo, quero que você fique até o final,
para que você possa entender. Nós vamos falar sobre a identidade de servo e a identidade de filho. Qual é a diferença disso, Clésio? O que isso impacta na minha vida? O que isso impacta na minha liderança? O que isso impacta na minha gestão? Quero que você fique até o final para você entender, para eu fazer uma construção de uma narrativa para você. Porque às vezes nós acreditamos muito em narrativas. O que é narrativa? São as historinhas que as pessoas vão falando para você, são as historinhas que a sociedade vai falando para você, e acaba que essas historinhas, ela é uma mentira que é repetida por várias vezes, que ela se torna uma verdade ao seu respeito, à sua mente, porque a maneira como você se vê afeta a maneira como você vai lidar com as coisas. Então, a identidade, a diferença, né? A identidade de servo é aquele que ele faz, mas a identidade de filho é aquilo que ele é. A primeira diferença entre o servo e o filho, sem dúvida, é a mais importante, ela está baseada na identidade. O servo, ele valoriza naquilo que ele faz. O servo, ele é aceito e valorizado com base naquilo que ele faz, com base no esforço próprio, com base nas qualidades técnicas, com base nas habilidades técnicas. Então isso ele acha que ele é baseado nessas qualidades técnicas dela. Mas enquanto filho, ele é aceito, ele é aprovado, ele é valorizado por quem ele é. Por quem ele é. Por quem você é. Então, existem essas dualidades. E é isso aqui que às vezes muitas pessoas elas vivem dentro de um contexto, às vezes, de religiosidade, de uma vida religiosa, de uma vida ali onde ela tem essa dificuldade de reconhecer. Podemos dizer às vezes que nós somos filhos. Podemos? Nós somos filho. Mas hoje eu não quero falar a respeito, né, de serviço, pessoal. Eu quero falar realmente a respeito de mentalidade. A respeito de que eu falei? De mentalidade. Sua mentalidade, ela tem sido uma mentalidade de servo ou uma mentalidade de filho? Então, a mentalidade de servo, a identidade que ela tem sobre a vida dela representa naquilo que ela faz, representa naquilo que ela tem, representa naquilo que ela corresponde. Mas a mentalidade de filho, a verdadeira identidade de filho é representada pelo aquilo que ele é, pelo aquilo que você já é, não daquilo que você precisa ser, pelo aquilo que você já tem, não daquilo que você ainda precisa ter. A sociedade valoriza pelo aquilo que você tem, pelo aquilo que você faz, mas Deus te valoriza pelo aquilo que você é. A sua verdadeira identidade, ela é revelada a partir de quem você é. Mas e por que as pessoas, então, Clésio, elas não têm essa identidade revelada dela? Porque elas não sabem quem elas são. Elas não sabem a força que ela tem, elas não sabem o poder que ela tem, elas não sabem o perfil dela, ela não tem o autoconhecimento de quem ela tem a dificuldade de saber realmente quem ela é. E quando você tem a dificuldade de saber quem você é, você vai ser aquilo que as pessoas sugiram que você seja. A tentativa de querer agradar todo mundo, você começa desagradando a si mesmo. Olha só, o servo começa o dia ansioso, querendo saber se o seu trabalho agradará ao seu Senhor. Agora, o filho, ele descansa no amor. O servo, ele é aceito pelas suas habilidades. Agora, o filho, ele é aceito por causa do seu relacionamento pessoal com o pai. Então, se você tem acompanhado essa série de lives aqui, e se hoje é o seu primeiro dia, quero que você volte nas lives anteriores, onde eu falei o seguinte: a nossa identidade ela é revelada através do nosso relacionamento com o nosso pai, com o nosso relacionamento com Deus. E quando nós relacionamos com Deus, ele fala: eu sou a videira verdadeira, e o ramo que não está em mim, esse não dá mais fruto, esse será lançado fora. Então, quanto mais nós nos relacionamos... Ô Clésio, então, como que eu relaciono com Deus? É você ter um tempo sozinho com Ele, assim como você tem um relacionamento com uma pessoa. E quanto mais você passa tempo com ela, você vai se tornando íntimo com ela, você vai tendo a ajuda dela, ela vai te conhecendo perfeitamente, ela vai te ajudando, ela vai te direcionando. Assim é o seu, assim é nós. Precisamos ter um relacionamento com Deus Pai, para Ele nos direcionar, para Ele nos revelar a nossa verdadeira identidade. E quando nós temos essa verdadeira revelação, essa verdadeira clareza, nós assumimos o nosso lugar.
nós assumimos a nossa liderança e nós iremos conseguir influenciar a vida de outras pessoas, quer que seja a esfera de nossa atuação, se é política, se é financeira, se é comercial, se é administrativamente, se é na educação, se é dentro da economia, se é dentro da mídia. Então nós vamos começar a influenciar a vida das pessoas. Através de quem? Através de nossa revelação de quem realmente nós somos. Porque tem muitas pessoas perdidas dentro delas, perdidas na mentalidade de servo, procurando todos os dias, acordando ansioso, por querer trabalhar, por querer mostrar aquilo que ela tem, mostrar aquilo que ela é capaz de fazer, enquanto o mais simples é ela ser ela mesma, ela ser resposta naquilo que ela se propõe a ser. Cada um de nós somos resposta para algo, para alguém, para um problema, para uma nação, para uma geração, para uma família. E quando você não tem essa clareza do seu negócio, da sua identidade, você não revela o negócio que era para você revelar, você não é resposta naquilo que você era para ser, né? O filho, ele é aceito por causa do seu relacionamento com o pai. O servo, ele é aceito por causa da sua produtividade e desempenho. O filho, ele tem o seu lugar próprio por causa da sua posição que ele ocupa como pessoa. Que top, que top. Então você não é a causa da sua produtividade ou do seu desempenho. A sua identidade, ela não é revelada a partir disso, mas a sua identidade como filho, filho amado, perdoado e aceito, tem a ver com o seu estar e tem o seu lugar próprio por causa da sua posição. Por causa da sua posição. Eu falei também, você vai voltar nas lives anteriores, existe diferença entre estado e posição. O seu estado atual, aquilo que você é, o seu estado atual agora ele é transitório, né? Ele é transitório, mas a sua posição ela é única, ela é única. Você é filho amado, aceito, perdoado. Porém, às vezes o seu estado você não tem se comportado como filho. Você está, às vezes você se comporta muito como servo, achando que você é o seu desempenho, achando que você é a sua produtividade. O mundo pode te medir nessa régua, mas Deus ele não te mede nessa régua, ele te mede a partir do seu relacionamento, a partir da sua posição, de quem você é. E quando você tem essa mentalidade de Cristo em você, você vai entender que a alta performance, a produtividade, não é a base do esforço próprio, é o nosso natural. Adão, antes do pecado, antes da queda, ele operava na sua produtividade máxima. Produtividade máxima. É isso que nós precisamos entender. No final do dia, o servo, para estar aprovado, ele precisa, no final do dia, o servo precisa ter provado o seu valor mediante o seu trabalho e mediante o seu desempenho. E na manhã seguinte, essa ansiedade dele recomeça, porque ele quer provar o seu valor através da sua produtividade, ele quer ser aprovado, né? Ele é aprovado mediante o seu valor, mediante o seu trabalho e o seu desempenho. E no dia anterior, na manhã seguinte, aquilo ali recomeça. Ali vai causar ansiedade, e dentro do trabalho, hoje nós temos aí dentro do CID, nós temos aí uma doença ocupacional, né, do trabalho agora, que é o síndrome de burnout, o burnout, que é causado pelo esse estresse, esse estresse causado pela ansiedade. E isso é baseado no quê? Naquilo que as pessoas elas querem demonstrar, na pressão que as pessoas elas querem ser provada, que elas querem demonstrar resultados. Agora, isso causa que todos os dias pela manhã vai causar uma ansiedade. Então, por isso, quando o líder ele é humanizado, ele tem essa clareza da sua identidade, ele tem essa clareza daquilo que Deus fala a respeito de quem ele é. Ele começa a olhar as pessoas na perspectiva, não do estado atual dela, mas da posição dela, que ela é filha também, e que aquilo que você entendeu, quem você era, baseado na sua identidade, e você traz essa revelação, você traz essa instrução para os seus liderados, você vai causar impacto na vida dela, você vai causar impacto na sociedade. E nós vamos diminuir o quê? E você vai diminuir
esses problemas de doenças emocionais, de ansiedade, de síndrome de burnout, porque você vai trabalhar a mentalidade realmente desse colaborador, não a mentalidade de servo, mas a mentalidade de quem? De filho, que ele precisa entender quem realmente ele é. Quando ele entende realmente quem ele é, ele vai entender que a produtividade é algo natural do ser humano, mas ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser ativada. E o primeiro passo dessa ativação é ele entender que ele é através da verdadeira identidade dele. Bom dia, meu nobre amigo Ivan, seja bem-vindo, meu querido. E quando você entende isso, o filho, ele está, então se o servo, ele trabalha todos os dias para demonstrar o seu valor mediante o seu trabalho, mediante o seu desempenho, e no dia seguinte ele acorda de novo na ansiedade de mostrar a mesma coisa, o filho, ele já tem uma identidade diferente, ele sabe que ele é filho, ele sabe que ele tem essa identidade revelada. O filho, ele está seguro o dia inteiro, sabe por quê? O filho está seguro o dia inteiro e sabe que amanhã a situação dele não mudará. O que define a identidade dele, o que define a sua identidade, o que define a nossa identidade não provém do nosso serviço. A nossa identidade não provém do nosso serviço, não provém daquilo que nós fazemos, não provém daquilo que nós temos, mas a nossa identidade, ela provém do nosso nascimento. A nossa identidade, ela provém de que nós somos criados de Deus, nós somos nascidos de Deus e recebemos a natureza divina. E quando nós falamos de identidade no mundo corporativo, quando nós trazemos essa clareza através de autoconhecimento, através dos perfis comportamentais, através das forças, através realmente desse mapeamento comportamental dessa pessoa, quanto mais ela vai conhecendo o que ela é, mais ela vai conhecendo as forças que ela tem. Então, quanto mais nós reforçamos para as pessoas que ela não é baseada naquilo que ela faz, mas naquilo que ela é, então você vai valorizar as pessoas, não valorizar o que ela faz. Mas quando você valoriza a pessoa, ela entende que o que ela faz é um serviço. E a prestação dela de serviço não muda quem ela é, baseado naquilo que Deus acredita nela. E quando nós levamos realmente essa verdadeira identidade sobre a vida das pessoas que estão debaixo da nossa liderança, que estão debaixo ali do nosso governo, quando eu falo de governabilidade, eu falo de direcionamento, de apontar às vezes destino sobre a vida dessas pessoas, nós vamos exercer a influência, porque liderança é você exercer a influência. Então, a chamada de Cristo para nós é que nós possamos causar a dependência para sermos independentes e causarmos a independência. A chamada de Cristo para nós como líderes, olha só, eu estou indo no nível hard e espiritual. A chamada de Deus para nós é para que nós possamos sermos independentes, para termos a independência, para sermos dependentes dele, causarmos a independência das opiniões de outras pessoas e sermos interdependentes, gerarmos vida na vida de outras pessoas para que ela venha a ser dependente de Deus, não dependente das pessoas, mas que elas possam revelar sobre a vida delas realmente a verdadeira identidade dela, não baseado no esforço próprio dela, não baseado nas habilidades técnicas dela, nos certificados que ela tem, nos canudos que ela tem, nas condecorações que ela tem, mas na origem dela. E quando ela conhece a origem, ela vai entender que os filhos mostram mais nobreza quando eles servem. Mas não quando eles servem para ganhar, mas porque eles possuem, na verdade, tudo que o filho faz, o servo faz. Na verdade, quando tudo que o filho faz, eles não servem para ganhar, mas porque ele já possui. Agora, a identidade de servo, ele entende que ele precisa fazer para merecer. Tudo que o servo faz, ele faz também. Mas há uma diferença entre filho e servo. O servo faz para ser aceito. Agora, o filho faz porque ele já é aceito. Então, o trabalho, pessoal, o que nós precisamos entender e nós precisamos levar para as pessoas que estão debaixo da nossa liderança. O trabalho, ele nunca é e nunca foi um castigo dado por Deus.
O trabalho ele foi um mecanismo que Deus criou lá para Adão, desde lá do Éden, para ativar, para potencializar a performance de Adão, o potencial de Adão. Então, através de Adão, dar os nomes para os animais foi ativando na vida de Adão que a criatividade. O que é criatividade? É criar algo a partir de algo já existente. Então, a natureza de Adão era o quê? Era a alta performance. Então, hoje, no mundo corporativo, nós queremos muito falar de produtividade, de desempenho, de alta performance. O natural do ser humano já é ele ter essa alta performance. Então, a mudança que nós precisamos gerar na vida dessas pessoas, às vezes elas têm uma mentalidade muito de quê? De servo. Claro que nós estamos indo aqui num nível que é de inteligência espiritual, tá? Nós estamos indo aqui num nível de inteligência espiritual. A mentalidade de servo é o seguinte: ele faz por merecer, ele faz para ser aprovado, ele faz porque ele entende que o trabalho às vezes é um castigo, ele entende que o trabalho ali, ele está ali só para cumprir ali uma tabela. Não, mas nós precisamos levar uma mentalidade para essas pessoas de uma mentalidade de filho, que o trabalho está ali, nós estamos servindo não para demonstrar quem nós somos, mas porque nós já somos e nós estamos ali para só ativar o nosso potencial. Através desse nosso trabalho, nós contribuímos para o trabalho de outras pessoas, nós contribuímos para uma sociedade melhor, nós contribuímos para servir a vida de outras pessoas. Está fazendo sentido aqui para você? Gisele, bom dia, querida. Espero que seja... eu estou falando muito nessa série de identidade, né, que nós começamos na segunda-feira. Identidade é um caminho para assumir o seu lugar e um caminho para assumir a sua liderança. É tudo baseado em inteligência espiritual. É tudo baseado na inteligência espiritual. Espero que venha fazer sentido isso para você, tá bom? O segundo ponto aqui que nós precisamos trazer para vocês: os servos, eles acham que eles precisam conquistar. Agora os filhos, eles herdam. Os servos, eles conquistam, né? Agora os filhos, eles herdam. A afirmação clara da palavra de Deus é que nós não recebemos um espírito de quê? De escravidão ou um espírito de servidão para vivermos, às vezes, atemorizados, vivermos pesados na nossa conscientização, pesados na cobrança, na nossa saúde emocional, amedrontados, como está escrito lá em Romanos 8:15. Mas nós somos chamados pelo Espírito, nós clamamos: ah, papai, ah, papai, ah, papai. É a forma como as crianças, né, lá de Israel chamam, é a forma como os nossos filhos nos chamam, e um dia também nós chamamos. A melhor tradução para Abba, pai, é paizinho. É uma forma íntima e amorosa de se relacionar com seus pais. Você que não estava aqui no início, eu falei que as pessoas, elas buscam, né? Por elas não saber quem elas são, por elas não saber ali, buscamos sempre ali o padrão do mundo, que era ser aceito, que é ter a alta performance, que é ter, mostrar os títulos que ela tem. Tem pessoas que têm vários títulos, mas que dentro dela, ela tem muito para mostrar externamente, mas para que dentro dela, ela está muito que vazia, ela está muito, ela não consegue fazer, ela não consegue ser resposta para aquilo que nós esperamos dela. Então, quando nós temos a mentalidade de Cristo, você vai entender o seguinte: embora todo mundo tenha capacidade de liderar, como assim, Clécio? Deus, ele não criou nenhum servo, Deus criou todo mundo com a capacidade, com o potencial de liderança. Gênesis 1:26 até o 1:28, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele venha exercer o domínio, para que ele possa dominar, não dominar sobre as outras pessoas, mas dominar sobre as ervas, sobre as coisas. Só que o mundo caído, ele fez com que as pessoas pudessem ser o quê? Alienadas às outras pessoas. As pessoas acham que ela precisa exercer o governo sobre a vida de outras pessoas e acaba dominando a vida de outras pessoas. E as pessoas, por elas não saber
a verdadeira identidade dela, ela acaba sendo realmente ali dominada pela vida de outras pessoas. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é o do Napoleão Hill, né? Mais esperto que o diabo, onde ele traz muito essa analogia da alienação. Na verdade, os líderes, eles têm a capacidade de potencializar a vida de outras pessoas para que elas possam ser livres. E você que está aqui comigo, você precisa também ser uma pessoa livre. Livre de quê? Livre das opiniões de outras pessoas, livres das suas próprias acusações. Qual é a sua mentalidade? A sua mentalidade é de servo? A mentalidade do servo, ele é aquilo que ele faz. A mentalidade de servo, ele é a partir daquilo que ele tem. Mas a mentalidade de filho é a partir daquilo que ele já é. Daquilo que ele já é. Daquilo que você já é. Na graça, pessoal, nós não recebemos pelo que nós fazemos, mas na graça nós recebemos pelo que nós somos. Então, essa é a necessidade sua hoje. Essa é a minha missão nessa semana. A minha missão nessa semana de falar sobre identidade, para que você possa assumir o seu lugar e a sua liderança, é para que você possa reconhecer, porque na graça de Deus nós não somos aquilo que nós fazemos, nós somos aquilo que nós já nascemos para fazer. A sua necessidade hoje é saber quem você é em Cristo Jesus. Você não é aquilo que seus pais falaram ao seu respeito, você não é aquilo que a sociedade fala ao seu respeito, você não é aquilo que os seus líderes falam ao seu respeito, você não é aquilo que os seus cônjuges falam ao seu respeito, ou tão menos aquilo que tem pessoas que levam bullying dentro da escola e ela continua com aqueles traumas. Então ninguém nasce tímido, A timidez ela é instalada na vida de pessoas a partir de indagações, a partir de lixos emocionais, a partir de opiniões de outras pessoas. E quando as pessoas elas não sabem quem ela é, ela acaba acreditando naquilo que as pessoas falam a respeito de quem ela é. De quem ela é. A Gisela coloca assim: eu fico muito feliz quando vejo um líder inspirar uma pessoa. Não percebe o seu potencial e ajuda essa pessoa a perceber o quanto ela é boa, é ativa e o melhor dessa pessoa. Eu acho que essa é a função nossa, né, Gisele? Como líder, claro que hoje nós estamos trazendo tudo isso pela inteligência espiritual. Essa semana eu estou trazendo isso tudo pela inteligência espiritual. Eu falo muito sobre a liderança humanizada, realmente sobre isso. É você mostrar às pessoas aquilo que ela pode ser, mas ainda ela não é. Por quê? Por que, Gisele? Olha só, por quê? Muitas das vezes, da cultura, do ambiente que ela cresceu, daquilo que ela ouviu, daquilo que ela sentiu, pelas pessoas mais próximas às vezes, né? Desde o parto, pelos pais, pelos parentes, pelos professores, pelos políticos, pelos pastores, pelos padres, né? Pelos PlayStation, pelas propagandas de marketing, tudo aquilo que essas pessoas elas foram escutando, foram ouvindo, isso foi o que? Causando um impacto muito negativo sobre a vida dessas pessoas. Nós temos um fato recente da pandemia. O que causou o maior impacto sobre a vida das pessoas não foi necessariamente o vírus em si, mas foram o que? As notícias, as informações mal dadas, né? As fake news, o medo que foi instalado na vida de pessoas. E isso foi causando doenças psicossomáticas, doenças emocionais, que tiveram um impacto maior sobre a vida de pessoas, mais do que o vírus em si do coronavírus. Porque as pessoas, quando elas não têm essa destreza, né, de buscar por si só, uma destreza de buscar realmente o conhecimento, de buscar realmente uma revelação de quem ela é, de buscar aí o despertamento, acaba que ela é alienada pelas notícias, pela vida de outras pessoas, e onde ela era para exercer a autoliderança, o domínio dela, ela acaba deixando esse lugar para outras pessoas, e acaba que ela vai viver uma vida que não merece ser vivida.
E nós, como líderes, sim, nós precisamos nos posicionar, pessoal, trazer realmente. Então, a liderança, quando eu gosto muito, né, do Miles Monroe, eu sempre indico o livro dele aqui, dentro das minhas lives, né? Eu sempre indico o livro do Miles Monroe. Ele fala, né, sobre no comando, encontrando o líder que há em você. Dentro, né, da originalidade, igual eu falei lá anteriormente, né? Nós entendemos que Deus, ele não fez seguidores, ele fez líderes, né? A chamada de Jesus para vir ao mundo foi formar discípulos e que esses discípulos, através de suas lideranças, pudessem o quê? Compartilhar as boas novas. O que é as boas novas? É o verdadeiro evangelho. Só que existe um momento, né? Que era o momento da lei que veio antes de Jesus, e existe um momento que é a graça, que é o momento depois de Jesus. Só que muitos ainda vivem na lei. O que a lei fazia? A lei, as pessoas tinham aquilo que elas mereciam. E às vezes nós encontramos muito líderes, né, que impõem lei, impõem limites, impõem doutrinações ou impõem rédea na vida de outras pessoas para poder controlá-las. Mas na verdade nós, como líderes, nós precisamos ser aquelas pessoas que veio para libertar. Então, quando nós percebemos e vemos a capacidade de liderança de Jesus, ele liderou pelo exemplo, ele liderou para quebrar todos os padrões que havia no mundo de julgamento, um padrão que havia, não podia curar no sábado, ele foi lá e curou, não podia tocar no leproso, ele foi lá e tocou. Ele era um servo, ele era um líder bonzinho, ele era um líder justo, tanto é que quando ele entrou dentro da igreja e as pessoas fazendo comércio ali, o que ele fez? Ele chutou literalmente o pau da barraca. Ele se posicionou como ele veio, para quem ele veio, ou ele sabia a verdadeira identidade dele, o verdadeiro propósito dele. Então, você como líder, você administra recursos e você precisa desenvolver pessoas. Cada um de nós temos um lugar que nós precisamos assumir. E quando nós não temos a clareza disso, de quem nós somos, nós sempre vamos estarmos na aba de outras pessoas. Como assim, Clécio? Nós sempre vamos querer buscar a aprovação de outras pessoas e nós não vamos assumir o nosso lugar. E quando nós não assumimos o nosso lugar, nós não exercemos a liderança. E quando nós não exercemos a liderança, pessoal, nós não vamos conseguir influenciar a vida de outras pessoas. Por quê, pessoal? O terceiro ponto aqui para a gente caminhar para o final. Às vezes, por tanto viver na lei, às vezes, por tanto, devido à cultura, ou devido à liderança tóxica, ou devido a ambiente tóxico, as pessoas elas não conseguem ter um comportamento como filho. As pessoas elas vão ter um comportamento como servo. O servo, ele serve com medo se vai dar errado, com medo se ele fez certo, com medo se as pessoas vão agradar daquilo que ele falou, com medo. E o medo, o que o medo faz? O medo, ele não desperta a criatividade, o medo, ele não traz benefício de crescimento, o medo, ele inibe a criatividade de outras pessoas. Agora, o filho, ele vive em paz, porque ele entende que cada dia, o que ele fazer, ele precisa fazer como se fosse para Cristo. Porque para onde tu vais, não tem área. Vou pegar aqui a referência para você aqui. Tudo quanto vier em suas mãos, Eclesiastes 9:10. Tudo que vier em suas mãos para fazer conforme as suas forças. Por quê? Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento algum. Então o servo ele entende que tudo que ele venha fazer, ele não precisa ter medo, ele precisa fazer o melhor dele. Ele precisa entregar o melhor dele, porque para onde nós vamos, não tem o quê? Não tem
não há obra, não há projeto, nem conhecimento. Então, tudo que vier fazer conforme as tuas forças. Então, nós estamos ali, nós estamos servindo não com uma mentalidade de servo, com medo, mas nós estamos servindo como filho, que nós entendemos que tudo que vier em minhas mãos, eu estou servindo não a um homem só, não é o meu líder ali, não é a tal empresa, mas na vez nós estamos servindo para servir o reino de Deus. Eu falo que quando eu estou só com empresários, né? E quando eu vou falar um pouco de cultura, quando eu vou falar um pouco do propósito, as pessoas elas começam, as empresas às vezes só com sua missão, só com a sua visão e com seus valores. Mas antes das empresas ter esses pilares estratégicos, elas precisam primeiro ter o quê? O seu propósito. O que é um propósito? É a razão a qual existe tal coisa. É a razão ao qual aquela pessoa, é a razão a qual aquela coisa ela existe, aquela empresa ela existe, aquele produto ele existe. E quando você começa com um propósito, o propósito ele vem antes da missão. Por que você faz? Agora eu faço porque eu tenho um propósito. E o propósito maior de qualquer coisa e de qualquer empresa não é gerar lucro. O lucro ele é um resultado, mas o propósito anterior a isso, de qualquer produto, de qualquer serviço, é servir outras pessoas. Tudo, ele é atrelado a servir pessoas. Então, quanto mais nós colocamos esse propósito e nós cuidamos de quem Deus mais ama, mais nós vamos ter a clareza da nossa missão, mais nós vamos querer cumprir a nossa visão de futuro e mais nós seremos direcionados pelos nossos valores, princípios e valores que se tornam irrevogáveis, são nossos norteadores de tomar decisões. E quando eu estou com esses empresários, eu levo essa mentalidade e muitos depois me chamam, querendo conhecer, né? A gente fala de negócios e a gente fala com a cultura do reino, a gente fala com a inteligência emocional. Aí nós começamos ali um bate-papo para que possamos aprofundar cada dia mais realmente, para que ele possa ter realmente essa clareza, que o nosso negócio é manifestação da riqueza de Cristo na face da terra, mas é o propósito de alcançarmos os perdidos, alcançarmos as pessoas. E o nosso propósito como líder vai ser ativar o potencial dessas pessoas. Vai ser o líder humanizado, é aquele que gera impacto na sociedade, porque ele gera valor na vida das pessoas. Se essa pessoa ela é pai, ela vai ser um pai diferenciado. Se ela é casada, ela vai ter um casamento diferenciado, porque ela conheceu quem ela é, ela sabe quem ela é, ela sabe que ela vai exercer essa influência na vida dos filhos. Então nós como líderes, pessoal, nós temos a capacidade de influenciar a terra, top, né? De influenciar a sociedade, mas não podemos ser manipuladores. Precisamos ser líderes jardineiros. Já ouviu essa? Meu nome é amigo Ivan. Já ouviu essa, Gislene? Nós precisamos ser líderes jardineiros. O que o jardineiro faz? A propósito, eu, vim lá do interior de Minas, um dos meus primeiros trabalhos, além de trabalhar na roça com o vovô, ali na horta, eu tive também uma passagem por jardinagem, né? O que o jardineiro faz? Ele cultiva, ele fofa a terra para que aquela árvore ela venha a crescer, aquela flor, aquela árvore, aquela semente, ela possa morrer como semente e nascer como fruto, como uma árvore. E aquela árvore ela possa crescer e que aquela árvore crescer, ela possa desabrochar e aquela folha ela possa desabrochar e ela possa ela possa desabrochar e ela possa dar frutos posteriormente. Então nós somos como líder jardineiro, nós temos essa capacidade, essa missão, de uma vez que nós desabrochamos, é levar outras pessoas também elas desabrochar. O líder como jardineiro, fazer com que as pessoas elas possam desabrochar, as pessoas elas possam crescer, elas possam desenvolver. Então tem a poda. O que eu fazia? Eu podava muito a era, né? E não só a era. Eu ia lá, imagina só lá na horta. Aí tinha aquela folhinha amarela, aquele talo amarelo.
Então, se você não corta aquele talo amarelo, a energia que era ir para os talhos verdinhos iria para aquele talho amarelo e ele não correspondia. Então, você tem que cortar. Então, a poda não é a poda em si não é porque a pessoa está ruim, mas é porque se você não cortar aquilo da vida dela, ela não vai conseguir crescer, ela não vai conseguir desenvolver, ela não vai conseguir desabrochar na sua melhor performance. Ela vai demorar muito tempo, porque a energia que é para ir para um lugar top está indo para um lugar que está meio amarelado. Então, existe o que? A poda. E o líder jardineiro, ele faz o que? A poda. Ele gera disciplina, ele gera o feedback construtivo. O líder, ele tem lá, a gente tinha o adubo nada era esterco, o esterco nada era o estrume lá da vaca, do boi, que a gente ia no meio do pasto, ia buscar e voltava com aquele pacote, esfarelava aquele pacote, né? Esfarelava lá o esterco, para o quê? Para adubar. O que é adubar, Clésio? É lançar sobre a vida de outras pessoas conhecimentos para que ela possa crescer, para que ela possa desenvolver, para que ela possa fluir na sua performance. O adubo é você gerar informação, conhecimento sobre a vida de outras pessoas. Mas agora também, como líder jardineiro, tem plantas, tem árvores frutíferas que ela não cresce em qualquer lugar. Ela precisa estar num ambiente mais arejado, ela precisa talvez estar em lugar que ela possa ter ali naquele lugar sombra. Por quê? Porque senão ela não vai desenvolver da maneira que era para desenvolver, porque ela vai fazer a coisa certa, mas ela vai estar no lugar errado. Pode demorar mais tempo, pode ter mais força para crescer e pode demorar mais tempo para gerar frutos ainda. Então nós, como líderes de jardineiro, nós precisamos saber também colocar as pessoas no lugar certo. Porque as pessoas no lugar certo, ela faz o natural dela. O que é o natural dela? Ela pode ser potencializada, a sua alta performance é o natural, né? Agora, tem muitas pessoas que elas estão fazendo a coisa certa, mas ela é a pessoa errada para fazer a coisa certa. Nós vamos criar pessoas frustradas e que ali, como líder de jardineiro, se nós colocamos as pessoas no lugar errado, provavelmente nós não vamos trazer ou nós não vamos colher muitos ou bons frutos daquela fase. Faz sentido para você? Então, hoje eu falei de dois tipos, né? Nós falamos aqui hoje os dois tipos de mentalidade. A mentalidade de servo e a mentalidade de filho. O servo, ele é a partir do que ele faz. Do que ele faz. O filho, ele é a partir do que ele existe. Ele já é. Existe a diferença entre conquistar e herdar. Então, a produtividade, pessoal, a alta performance, o verdadeiro potencial é o nosso natural, que nós não precisamos conquistar. Como assim, Clécio? Nós só precisamos herdar. Então, como que se aumenta então a produtividade? Como que se aumenta então a alta performance? É você cada dia mais você potencializando as pessoas daquilo que ela já é, Então, um presente que eu falo com os líderes, um presente que nós damos para as pessoas, Gisele, Ivan, é aquele mapeamento todo comportamental. As pessoas, quando nós levamos todo aquele mapeamento para aquelas pessoas, que ela entende as forças dela, que ela entende o perfil dela, ela vai entender que ela não precisa saber fazer tudo. Existe um lugar que ela é 10 e às vezes nós queremos insistir em colocar ela num lugar que ela é 8, que ela é 7, que ela é 5. Então, para assumir a nossa verdadeira identidade, nós precisamos reconhecer quem nós somos. E nós precisamos reconhecer de quem nós somos baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Fala assim que se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. A mente ela é renovada, a mente ela é transformada, as coisas velhas elas se passam. E eis que tudo faz novo. E eis que tudo se faz novo. Eu e você, nós precisamos, além de assumir essa nossa verdadeira identidade, esse é o tempo de nós manifestarmos como filho.
trazemos a clareza sobre a vida de outras pessoas. Então hoje o nosso negócio, ele é nosso campo missionário. Eu vejo hoje o meu negócio como um campo missionário. Eu vejo hoje o meu negócio como uma função debaixo do reino de Deus. É um critério que eu tenho de evangelização, é um critério que eu tenho de expansão da eclésia. A eclésia, que é a igreja fora do prédio. A igreja fora do prédio. A igreja fora do prédio. E nós, como que nós somos então? Jesus veio, nós somos... Qual a diferença entre Abraão? Qual a diferença de Moisés entre nós, entre você? Qual a diferença entre Davi, o homem segundo o coração de Deus? Aí o Pedro, que foi o primeiro pastor da primeira igreja. Qual a diferença dessas pessoas? No Antigo Testamento, nós vamos ver que a presença do Espírito Santo era transitória. No Novo Testamento, nós vamos ver que Deus estava do lado dos discípulos. Agora, na graça, nós vamos ver que Ele está em nós, no nosso interior. E quando você tem essa clareza, nós precisamos manifestar um tempo da manifestação dos filhos de Deus. Eu creio muito na restauração de famílias através dos nossos posicionamentos. Eu creio muito no crescimento de outras pessoas, no crescimento de negócios a ser revelado, de livros a serem escritos, de canções a serem cantadas. Eu vejo muito de famílias a serem restauradas através dos nossos posicionamentos, não como servo, mas como filho. O servo faz por obrigação, o filho faz por amor. O servo faz para conquistar. O filho, ele não vai para conquistar, ele só herda. Ele entende que é a função, ele entende que é o trabalho é para a ativação do potencial dele. Vamos lá que eu vou terminar, porque já passei de muita hora aqui. Para isso, você precisa rejeitar a sua mentalidade de servidão, identificar e trazer a identidade de filho. Os filhos, eles reinam. É possível reinar em vida. E eu estou disposto, papai. Eu estou disposto. Eu estou disposto a reinar em vida. Reinar em vida, pessoal. Nós precisamos fazer isso. Causarmos a dependência totalmente de Deus para termos a independência de outras pessoas e para causarmos a interdependência. A interdependência, você que é independente, causou a dependência de Cristo e começou a fluir para levar a mesma natureza para a vida de outras pessoas, fazer com que as pessoas elas possam mudar a mente delas de servo para ser e ter a mentalidade de filho. O servo acha que a fase ruim nunca vai passar, mas o filho entende que a tempestade são fenômenos naturais da natureza e que tudo passa e há um tempo para tudo. Até a fase boa passa, mas nós precisamos aproveitar nossas estações. Fiquei emocionado aqui de poder estar falando isso aqui para hoje, né, para você, de poder estar realmente trazendo essa conjunção da inteligência espiritual dentro do meio corporativo, da inteligência espiritual dentro da revelação da sua verdadeira identidade e dentro realmente do autoconhecimento. Espero que possa ter feito sentido isso aqui para você. Amanhã nós vamos estar encerrando essa série, né, de identidade. Na próxima semana nós vamos começar uma série onde nós vamos falar sobre propósito. Segunda a sexta, 7h30 da manhã. Nós vamos estar aqui. Esse vídeo vai ficar salvo aqui, depois eu vou subir ele para o YouTube. E eu olhei para o lado aqui porque eu tenho um resumo. Eu fiz um resumo aqui. Daqui a pouco isso vai virar um livro, eu creio. Mas aí eu vou pedir a equipe para digitar, fazer um e-book disso, para a gente liberar lá no grupo. O grupo avança. Se você não está nele, o link está lá na minha bio, tá bom? Perdão, você pode entrar nele. Por que eu fiz aqui
Eu fiz aqui um resumo porque às vezes eu me empolgo, né? Eu me empolgo, mas eu quero ter um direcionamento aqui só para eu falar para vocês. Espero que tenha feito sentido aí para vocês. Espero que você possa ter tido aí chaves possam ter viradas, insights possam ter correspondido. Eu falo muito, né? Eu tenho um programa onde eu falo sobre empreendendo com a cultura do reino, né? Onde eu falo tudo aí baseado nisso. Tem um programa depois que eu falo também sobre o programa Avance Líderes, é onde eu trago realmente a inteligência espiritual, a gente vai aprofundando muito sobre isso. E é onde eu falo sobre, no mundo corporativo hoje, sobre a liderança humanizada, né? É levar essa perspectiva realmente dos líderes, ver as pessoas como elas é. Atrás de todo comportamento tem fatos, tem cultura, né? Teve vários fatores que impactaram positivamente ou negativamente a vida daquelas pessoas. Eu quero agradecer a vocês, quero orar para que Deus possa te dar sabedoria nas suas tomadas de decisões. Eu quero orar para que Deus possa realmente revelar aí para você sua verdadeira identidade, não como servo. Você não é aquilo que a sociedade fala que você é. Você não é aquilo que seu pastor fala que você é. Você não é aquilo que o seu líder fala que você é. Você não é aquilo que os seus pais falam que você é. Você é aquilo que Deus fala a seu respeito. Nada que você fizer mais ou menos vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Na verdade, Ele já te ama incondicionalmente, ainda quando você era informe no ventre da sua mãe. Deus te abençoe, Pai. Eu quero te agradecer nessa manhã pela tua palavra, pela tua bênção, por tudo aquilo que o Senhor traz clareza e revelação em nós. Que nós não venhamos, ó Pai, nos acomodar no nosso potencial, nas nossas habilidades, ou não, nem até mesmo venhamos, ó Pai, nos paralisar em tudo isso, mas que nós possamos todos os dias reconhecer realmente quem nós somos no Senhor, quem nós somos, o que nós nascemos para fazer, qual é o nosso comissionamento na terra, qual é o nosso comissionamento através de nossas funções, ó Pai amado, corporativas, qual é realmente o propósito do Senhor sobre nós. Porque tudo foi feito de propósito e para um propósito. E que nós possamos reconhecer o Senhor nisso. Porque, assim como diz mais, a maior tragédia, ela não é a morte, mas a maior tragédia, às vezes, ela é uma vida sem propósito, é viver sem viver, é viver sem ter um sentido. E que cada um de nós possamos todos os dias encontrarmos o sentido de fazer aquilo que nós fazemos, de falar aquilo que nós temos prazer em falar no Senhor. Que vidas possam ser trazer a clareza da identidade do Senhor sobre a vida delas, eles possam reconhecer realmente quem eles são, qual é o chamado, qual é a chama que arde no coração da vida deles, e que casamentos possam ser restaurados, que negócios possam ser restaurados, que famílias possam ser restauradas, que potenciais eles possam ser ativados, e que cada um de nós possamos decidir morrer vazio para contribuirmos com a vida de outras pessoas. Esse é o propósito. Esse é o meu propósito, de poder morrer vazio, entregar tudo aquilo que eu vim para entregar, fazer tudo aquilo que eu vim para fazer. Não deixe que nós venhamos guardar nada para depois, mas que nós possamos não ser como o rei Joás guardou as suas flechas na jaula, mas que nós possamos atirar até a última flecha, e que nós possamos treinar os nossos filhos para que eles possam alcançar lugar maiores e melhores que ainda nós não alcançamos. Que nós não venhamos ser teto, nós venhamos ser, Pai amado, plataformas de vidas de pessoas, aquelas pessoas que o Senhor conectar no meio do nosso caminho, elas possam encontrar destinos, elas possam encontrar propósitos, e que nós possamos ser resposta do Senhor no nosso negócio, na nossa vida, na vida de outras pessoas, no negócio de outras pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus possa abençoá-los, vocês possam fazer um ótimo, excelente dia. A propósito, um passo você jamais estará no mesmo lugar. Deus abençoe vocês. Deus te dê e conceda um dia abençoado. E lembre-se, tudo aquilo que fizer, faça com toda a sua força. Toda dificuldade que você tiver, não tente fazer no seu esforço próprio. Se até hoje você fazia no seu esforço próprio, se até hoje você focava muito naquilo que você ainda precisava ter, eu quero que você, no seu momento de dificuldade,
você venha fazer o download do céu. Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei qual é o caminho, eu não sei como fazer, que você possa me orientar, me direcionar. É isso, nós possamos buscarmos e fazermos download direto do trono do Pai. Deus abençoe você. Deus te dê paz, te dê discernimento, conhecimento, e nós possamos transformar tudo isso em sabedoria. Bom dia, meu nobre amigo Ivan. Lia, não te dei bom dia, né? Bom dia, Mauro, bom dia. O Biel aí, bom dia. O Abílio, Elisângela, Gisele, bom dia. O Lobo, todos vocês, a Ingrid, Marcelo, meu mano, Adriana, todos vocês. Vocês possam fazer um excelente dia aí, meu nobre amigo Dito. Chegou no final, hein, Ditão? Vai ficar salvo aqui, você pode lá ver. Essa live vai ficar salva. Se fez sentido para você, se você acha que alguém precisa escutar aquilo que eu falei aqui hoje, você possa compartilhar isso lá, essa live lá com eles, tá bom? Que você possa ser abençoado, tá bom? Excelente dia para vocês. Até mais.